Olá, tudo bem com você? Não? Não está bem? Mas por que você não está bem? Peraí, deixa eu tentar entender. Você não está bem mesmo? O que houve com você? Qual é a situação que está te deixando assim? Você está desanimado? Cansado? Está desapontado? Tá bom. Você não confia mais em ninguém, é isso? Tá, eu te entendo que essa situação que você está passando é muito difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Não é o fim. Vou repetir. Isso que você está passando não é o seu fim. Isso não vai ser o resultado final. Eu tenho uma solução e eu tenho um caminho para você. A Bíblia diz uma história que certa vez Jesus recebeu uma mensagem dos seus amigos dizendo que um dos seus amigos, chamado Lázaro, estava muito doente. E quando ele recebeu essa mensagem, ele mandou exatamente uma resposta dizendo: esse problema, essa enfermidade aí não é para a morte não, é para a glória de Deus. E aquelas pessoas receberam essa mensagem, mas Jesus não foi exatamente correndo para resolver aquele problema. Ele mandou uma resposta e existiu um tempo para que ele pudesse ir para lá. Aí eu te pergunto, será que você está buscando resposta aonde, na verdade, essas pessoas não têm nada para falar, ficam pensando, ou até mesmo dizem o que acham, mas na verdade, no fundo, elas não têm como te ajudar. Existem pessoas que têm até um carinho muito grande por você e não querem te machucar e acabam dizendo que vão te ajudar e acabam te decepcionando porque não conseguem. Porque talvez aquilo que você está passando, só Deus pode te ajudar. E é por isso que eu estou aqui, para te falar que existem situações na nossa vida que a gente precisa entender que por mais que a gente procure ajuda humana, existem coisas que só Deus pode resolver. Em todas as coisas, nós precisamos entender que Deus precisa ser o primeiro a poder ser comunicado. Não porque Ele não sabe, porque Ele sabe, mas Ele ama ter relacionamento. Ele ama saber um pouco mais da sua vida, não só nos momentos difíceis, mas Ele gosta de participar de tudo que está acontecendo. E escute uma coisa, Ele mandou uma resposta, mas logo em seguida Ele agiu. Ele foi até lá, só que quando Ele chegou, o seu amigo já estava morto. Você acha mesmo que ele não sabia que talvez isso poderia acontecer? Você acha mesmo que Deus não sabia que isso que você está passando também poderia acontecer? E talvez você se pergunta, mas por que Ele está permitindo tudo isso? Existem coisas que a gente não tem resposta, mas a gente entende que o propósito de Deus é maior do que o nosso. E Ele tem uma finalidade em tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas é claro que existem escolhas que eu fiz e eu tenho consequência das escolhas que eu faço. Existem coisas que são permissão de Deus. Existem outras que é a vontade dEle. Será que aquilo que você está passando hoje é uma consequência da sua escolha e não daquilo que Deus escolheu para você? Você já parou para pensar nisso? Que talvez você está sofrendo por algo que você escolheu. Não foi um caminho que Deus mandou para você seguir. E talvez esse seja o momento de você parar e pensar: eu já orei, eu já fiz a minha parte, e agora eu preciso parar para pensar: será que esse é o caminho que Deus quer que eu siga mesmo? Será que esse é o sonho de Deus para a minha vida? Ou será que fui eu que escolhi isso? Porque algumas escolhas minhas podem destruir a minha esperança, destruir a minha família, me destruir, me auto-sabotar. Eu preciso ter o discernimento se aquilo que eu escolhi para mim é realmente aquilo que Deus tem. O propósito que eu nasci para cumprir. Jesus ele chega até Betânia. A maioria de vocês já conhece essa história tão linda que está no Evangelho de João. E quando ele chega lá, ele pergunta: aonde puseram? Marta e Maria estavam já em luto, afinal seu irmão já estava morto. E uma delas fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus pergunta onde puseram, e quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou. E quando ele chega até aquele lugar, ele diz uma palavra muito simples e muito poderosa: tirai a pedra. Quando ele fala tirai a pedra, ele está dizendo: ei, eu ouvi, eu mandei a resposta e eu cheguei. Mas agora é você, são vocês que vão fazer o que é natural, que é retirar a pedra. Porque o sobrenatural sou eu que faço. Jesus ele disse: tirai a pedra, e depois ele disse para Lázaro:
aquele que estava morto. Lázaro, sai para fora. E aquele morto ressuscitou. O que hoje você precisa fazer? Qual é a pedra que você precisa tirar? Qual é a decisão que você precisa rever para que aquilo que está morto venha reviver novamente na sua história, no seu relacionamento e em você? Você tem que parar para entender que existem coisas que eu vou ter que respirar, reconhecer que eu errei, que eu fui equivocado, que eu fiz realmente o que eu queria e não o que Deus tinha para mim, e que ainda existe chance de eu recomeçar. Ou talvez a escolha que eu preciso ter é de não desistir e de crer que dentro desse processo Jesus está chegando. E mesmo que esteja morto, se creres, verás a glória de Deus e viverá. Eu quero declarar sobre a sua casa e sobre você que está me assistindo agora, todas as áreas que morreram na sua vida e que foram propósito de Deus e que de repente trouxeram depressão, pânico, talvez até um desânimo ao ponto de você não sonhar mais. Que nessa hora, através desse vídeo, você volte a sonhar, você volte a acreditar e entenda que é a última palavra do Senhor. Não importa o que disseram, não importa o que falaram. O que importa é o que Deus vai fazer e o propósito dele nessa situação. Um grande abraço para você e lembre-se, conte para Deus. Espere o tempo dele, não é fácil, mas esperar faz parte do processo. Espere com paciência. Adquire os frutos do Espírito. Se encha do Senhor, porque Ele vai te ajudar. Porque em nenhum momento da espera você está sozinho. Ele está com você. E o tempo dele sempre é melhor que o nosso. E se alguma coisa acontecer de grave, não se preocupe. Nada acontece por acaso. Deus quer te ensinar ou quer fazer você entender e te levar para um novo nível. E creia, não está perdida essa situação. Tem jeito. Deus está no controle. Um abraço para você.